Boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença. Hoje vamos falar de esperança na vida futura e presente e vamos focar essencialmente no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo e particularmente no item 21, que é sobre mortes prematuras e perda de entes queridos. Vamos desdobrar este texto de diferentes formas, mas para começar, assim, de uma forma ainda mais leve, já que o tema pode não ser assim tanto à primeira vista, trouxe aqui uma imagem que eu gosto bastante, porque não há nada como a visão do nosso planeta a partir do espaço para nos dar assim uma perspectiva e para colocar em perspectiva útil e nos lembrarmos que todos juntos, todos nós, somos só aquele pontinho ali. E isto é ao mesmo tempo uma visão inspiradora, mas também que nos, digamos assim, humilda um pouco e nos coloca no nosso lugar. Porque intelectualmente nós até podemos saber que somos só aquele ponto, aquele pontinho numa tela cósmica. Mas ver o nosso mundo como essa partícula na vastidão do espaço, o que é que vai provocar em nós? E o que é que que perspectiva nos vai dar acerca das nossas vidas e acerca daquilo que nos acontece? Porque, por exemplo, todos nós dizemos querer e desejar paz, calma, tranquilidade para as nossas vidas. Mas que escolhas fazemos nós para que isso aconteça? Queremos que as coisas sejam fáceis, queremos ter sucesso, queremos que as coisas nos corram bem, mas que escolhas é que nós fazemos em relação a isso? Como é que nós avaliamos as nossas próprias escolhas? Numa das suas cartas, o filósofo Sêneca, ele dizia que os seres humanos normalmente mergulham a cabeça no meio do dilúvio. Porquê? Porque enchem as suas vidas de conflitos e vivem muito, como se costuma dizer, no olho do furacão, sem nunca criar aquele espaço, aquele distanciamento que nos permite perspectivar os conflitos e aquilo que nos está a acontecer nas nossas vidas de uma forma mais ampla, com mais distanciamento, digamos assim. E então, quando falamos do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando falamos do Evangelho, quando falamos da literatura espírita, há algo que fica muito claro nas orientações que nos são dadas, nas descrições que os benfeitores fazem nessa literatura, que apelam sempre a um valor essencial e que às vezes nos passa despercebido, que é o valor da equanimidade. Ou seja, essa capacidade de distanciamento e de perspectivar aquilo que nós somos, de perspectivar onde nós estamos, com quem estamos, o que é que estamos a fazer. Porque quando nós conseguimos manter, digamos assim, o nosso centro no meio da bagunça e da confusão que às vezes é a nossa vida, e até quando nós nos disponibilizamos enquanto espíritas, nós vamos adquirindo ferramentas para desenvolver esse espaço interior que nos permite criar esse distanciamento entre nós e aquilo que nos está a acontecer à nossa volta. Que nos permite criar uma perspectiva mais ampla e, por isso, menos enviesada da nossa vida e de nós mesmos. E essas ferramentas que a literatura espírita nos dá, ou que o Espiritismo nos dá, são vários, desde um simples recolhimento, desde uma prece, desde a meditação, que falámos há 15 dias. Tudo isso são ferramentas para nós criarmos a tal perspectiva sobre a nossa vida, sobre aquilo que nos está a acontecer. E há situações na nossa vida em que esta capacidade de sair do olho do furacão e olhar para as coisas com mais objetividade, com mais distanciamento, nos vai ser particularmente útil. Essa capacidade de expandir a nossa paisagem interior e com ela a nossa capacidade de permanecer plenos na nossa experiência enquanto espíritos encarnados, com uma mente firme, com um coração aberto e inteiro. No livro A Religião dos Espíritos,
Emmanuel, numa mensagem chamada Ante os que partiram, portanto, entre os entes queridos que partiram, ele vai informar-nos que as dores na Terra, as dores que nós experimentamos, nessa situação são realmente as mais fortes, as mais intensas, e porque é muito amargo, é muito duro para nós reconhecermos que aqueles que conviveram sempre connosco, que partilharam tanto connosco, já não estão ali ao nosso lado. E por esse motivo, nessa mensagem, capítulo 21, se não me engano, Emmanuel vai destacar exatamente a dificuldade que temos em agasalhar dentro de nós essa sensação de que, de repente, aquele que estava connosco já não está. Já não está mais presente, do ponto de vista físico. Já não está ao nosso lado. E é aí que o Espiritismo e a doutrina dos Espíritos nos vem trazer esse consolo. Mas também nos vem trazer uma grande responsabilidade. Porque se nós sofremos por não estarmos perto desses entes queridos, dessas pessoas, também temos que ter em conta que vamos precisar de merecer o reencontro com esses entes queridos que partiram. Então o trabalho de hoje vai ser não só sobre a parte da desencarnação, não só sobre a possibilidade de volta desses espíritos que desencarnam, mas acima de tudo as consequências morais, que é esta boa notícia que o Espiritismo nos traz e nos demonstra, de que a vida continua para além da cessação da vida física. Isto traz-nos uma responsabilidade. Traz-nos um consolo, mas traz-nos uma responsabilidade moral de fazermos alguma coisa na nossa vida e nas nossas escolhas para nos tornarmos merecedores de reencontrar esses entes que perdemos com a desencarnação. Então, nessa mensagem diz assim: não obstante a morte imponha amargura e dor, frustração e lágrimas naqueles que ficam, vale a pena que permaneças vigilante, a fim de evitar excessos que te impeçam de pensar com clareza. A morte não é o fim absoluto da querida convivência dos que se prezam, dos que se amam. Cultiva, então, o bom senso. Sofre e chora, sem que o teu sofrimento perturbe os outros, sem que as tuas lágrimas tragam desequilíbrio para a tua intimidade. E é que quando diz aqui, perturbe os outros, inclui o próprio desencarnado muitas vezes. E nós já vamos ver porquê. No livro 50 anos depois, traz-nos a história de Ciro e da reencarnação que Ciro, das várias reencarnações que Ciro teve, porque Ciro encarnava e depois desencarnava sempre numa idade muito jovem. Lembrou-se que o item do Evangelho era as mortes prematuras. E ele desencarnava ainda como criança. E a mãe, naquela encarnação, a mãe dele não compreendia, apesar de ser uma mulher de fé, não compreendia porquê que ele desencarnava em criança. E nós vamos ver, depois a história vai se desenvolver e vai-se perceber que essas encarnações sucessivas e desencarnações sucessivas enquanto criança tinha a ver com o facto de ele, numa vida anterior, ter terminado a sua vida pelo suicídio. Então aquilo que ele vinha, quando ele reencarnava e morria enquanto criança, era um complemento que ele precisava de viver em relação àquilo que ele tinha feito com o suicídio. Mas há uma passagem muito interessante neste livro que é entre a mãe de Ciro, depois dele desencarnar, e o avô dele, já desencarnado. Diálogo como? Não era um diálogo assim como nós estamos a ter aqui. Era um diálogo por... ele já estava desencarnado, portanto era, digamos, por pensamento. E esse avô, ele dizia para a filha não se desesperar tanto com a morte de Ciro, com a morte do seu filho, porque não era o fim da vida. Ele iria continuar e ele precisava de retornar ao plano espiritual para se fortalecer, para ganhar novas forças, para cumprir aquilo que ele precisava. E a filha
portanto a mãe de Ciro, ela até percebia isso. Ela tinha esse conhecimento, tinha essa fé. O que ela não percebia é, ok, eu percebo que ele tenha que desencarnar, mas porquê em criança? Se ele tem coisas a completar, se ele tem resgates a fazer, porquê não deixá-lo estar na Terra mais tempo para que possa aprender mais, possa fazer mais aquilo que tem que ser feito? E mais, Ciro havia sido, a mãe sabia, havia sido um dos mártires do cristianismo, logo no início do cristianismo. Então, como é que ele agora chegava a este ponto de ter que morrer enquanto criança? E o avô diz-lhe, pois, mas entre os mártires do cristianismo, alguns morreram nobremente em missão, outros nem tanto. Tal como os discípulos, não é? Então o avô vai dizer, outros vão morrer para os penosos resgates. E Ciro era um desses. Não era um dos que desencarnaram em missão enquanto mártires do cristianismo, era dos outros, que tinha a ver com os resgates. Porquê? Porque muitos séculos antes ele tinha sido um déspota cruel, que tinha matado muitas pessoas, assassinado, torturado muitas pessoas, e portanto ele estava agora mergulhado numa luta expiatória, esteve mergulhado nessas lutas expiatórias durante muitas vidas, e numa delas ele não conseguiu suportar as dificuldades, as dores, e então enverdou pelo suicídio. E daí, agora, está a reencarnar e depois desencarnar enquanto criança. E o Evangelho, e isto vai-nos dizer o quê? Então, porquê estas mortes prematuras? Não esquecer, então, a história de Ciro mostra-nos isto, que a criança é um espírito ainda pequeno, é certo. Na sociedade é encarado como alguém que não goza das suas faculdades mentais totalmente. São considerados normalmente inocentes, mas no plano mais geral da vida não é assim. Tal como todos nós, têm as suas provas, as suas expiações. Por isso, qualquer criança que reencarne tem o mesmo fim que todos nós, o fim de evoluir, tem as suas provas, tem as suas expiações, mas traz também os seus vícios. E nós vemos isso logo nas nossas crianças. Há crianças que logo desde cedo têm determinadas tendências e que os pais se veem aflitos para as domar. Então, não esquecer que a criança é um espírito com as suas provas e expiações e que, portanto, há casos em que essas mortes prematuras são preferíveis, diz-nos o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a ele continuar vivo e depois nós nunca sabemos que problemas iriam resultar daí. Nós nunca sabemos o final da história. Não é? A aflição da mãe de Ciro era essa, mas porquê dê-lhe mais tempo? E se lhe damos mais tempo na Terra e ele falha novamente? E em vez de saldar aquilo que tinha que saldar, vai-se endividar ainda mais, digamos assim. Nós nunca sabemos. E por isso, no Evangelho, vai-nos dizer, humanos, nesse texto que estamos a estudar, é nesse ponto que precisais elevar-vos para compreender que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Então Ciro precisava mesmo de desencarnar enquanto criança. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. E esta é uma parte deste texto do Evangelho muito interessante e que está também no Livro dos Espíritos, julgo que na questão 738, que é de que Deus falamos nós. É o Deus dos Espíritos ou é o Deus à nossa vontade? Porque o Deus à nossa vontade, obviamente que não queria permitir a desencarnação de uma criança. Mas não é desse Deus que nos fala este texto. Por isso é que ele nos pergunta, porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. Porque à luz da nossa, a criança está intocável, imaculada. Mas Deus sabe um bocadinho mais que nós. Agora,
como eu disse há pouco, dada a realidade da morte, vem uma outra questão, a seguir ao sofrimento, luta, essa questão toda, que é a ânsia do reencontro com aquele que desencarnou. E aqui, e sobre isso nós vamos trazer aqui 2 casos práticos. Um primeiro, tem umas semanas, uma comunicação que tem umas semanas, em que o irmão que se comunicava dizia isto: não quero, assim resumido, não quero voltar a estar numa barriga, não quero ter esses pais nem essa irmã, só gosto da minha avó, mas ela está prestes a partir para aqui e eu quero estar com ela. Então o irmão, bastante renitente, sofredor, a sofrer, que tinha que reencarnar, ele ia reencarnar, mas ele estava a recusar a família em que ia reencarnar, porque não gostava de ninguém, nem do avô, nem das irmãs, nem dos pais, só gostava da avó, mas a avó, que ainda está encarnada, segundo ele, está prestes a desencarnar. Então se ele vem para aqui, ela vai para lá, como é que se dá o encontro? Ou o reencontro? E por isso ele estava a resistir à reencarnação. Não só por isso, estava a resistir à reencarnação. Não sabemos a teia que está por trás desta comunicação, mas nós sabemos, por exemplo, hoje em dia fala-se muito em trauma intergeracional. E sobretudo em relação às mulheres, e que funciona mais ou menos assim. Então, a minha avó passa esse trauma, vamos dizer assim, vamos pensar no trauma como se fosse uma chávena de café. Café é daquele bem forte, muito escuro. Acho que é forte que se diz, não é? Não bebo café. Então, minha avó vai passar essa chávena de café para a minha mãe. Tal e qual, café escuro, bem forte. E a minha mãe fica com essa chávena de café. A minha mãe tem uma filha, sou eu, e a minha mãe passa nessa chávena de café. Este trauma, estas dores, estas dificuldades. A minha avó fez aquilo, deu à minha mãe. A minha mãe não fez nada com o café, guardou-o. Eu recebo o café de herança. Está da minha responsabilidade, como estava nas dela, fazer alguma coisa em relação a esse café, em relação a esses traumas, a esses conflitos, a essas dores, a essas amarguras que todos nós guardamos. Então, se eu tenho 2 hipóteses: ou eu fico com o café guardadinho e se eu tiver uma filha vou passar para ela, ou eu vejo uma chávena de café e digo assim: olha, ainda tenho aqui mais espaço na chávena, vou pôr água. E se eu juntar água ao café forte, o que é que vai acontecer ao café? Fica mais clarinho, não é? Que assim, é uma cor um bocado feia, não é? Vai ficar mais diluído. Então, se eu for resolver os meus traumas, se eu for resolver os meus conflitos, se eu for resolver estas questões todas que estão pendentes nestas teias familiares, aquilo que eu vou passar a seguir já não vai ser um trauma, digamos assim, já vai ser uma coisa um bocadinho mais leve e mais gerível. Mas para isso eu tenho que fazer a escolha da paz em mim mesma, dos meus conflitos, que muitas vezes nós nem sabemos muito bem de onde vêm, e às vezes sentimos tristes, sentimos deprimidos, sentimos ansiosos e não sabemos muito bem de onde é que aquilo vem. Parece aquela sopa a borbulhar em lume branco que vem e depois nós sentimos essas coisas e não percebemos de onde. E se não formos investigar e tentar perceber e encontrar as ferramentas para lidar com isso, vamos continuar com a chávena de café forte. O caso prático número 2 vem do Céu e do Inferno, o do livro, que é o seguinte. Portanto, este era um casal de agricultores, se não me engano, e o filho caiu acamado doente e ia desencarnar. E isto é o que a mãe lhe diz no leito antes dele desencarnar: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, o filho morreu, jovem ainda, por causa dos 20 anos, se não me engano. Ela retirou-se e quando morreu o doente, foram procurar a mãe dele, a senhora. Tinha desaparecido. Onde é que a encontraram? Enforcada num celeiro. Então enterraram o filho juntamente com a mãe que se havia suicidado. Na comunicação mediúnica, na comunicação que se fez a seguir, e atenção, vou ver aqui a palavra evocação, mas hoje em dia nas reuniões mediúnicas já não há este hábito de fazer evocações, ou pelo menos não deve haver, não deveria haver. Naquela altura de Kardec isso era mais comum.
Então fez-se a evocação do espírito do filho que desencarnou por doença. E o que é que ele diz sobre a mãe? Pobre mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. Então a mãe, pelo suicídio, aumentou o tempo e a distância entre ela e o filho, ou seja, tornou muito mais difícil e quase impossível o reencontro. Impossível não, porque não há impossíveis para Deus, mas tornou muito mais difícil e demorado o reencontro com o seu filho, porque optou pelo suicídio. Retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se a sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida ante a provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Isto é o que o filho diz acerca da mãe. Mas depois fez também a evocação do espírito da mãe. E em que estado se encontrava a mãe? Quero ver o meu filho. Tendes o poder de dar-me? Pergunta ela aos médicos. Cruéis, tomaram-me e levá-lo à luz e a mim deixam-me nas trevas. Quero porque ele me pertence. Quero porque ele me pertence. O ter sempre, não é? Nada vale então o amor materno, pois que carreguei-o no ventre por 9 meses, amamentei, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado aquelas coisas todas que as mães fazem. Não, Deus não é justo. Diz já aqui no final, Deus não é justo, não é Deus das mães. Não lhes compreende as dores e desesperos. Lá está o tal Deus à imagem das mães, dos homens, e não o Deus dos espíritos. E quando dava a morte para não me separar do meu filho, eis que novamente me roubam. Então ela matou-se para ir ter com o filho e afinal não se encontra com ele. E desesperada pergunta, onde estás, meu filho? E onde é que ela estará? Nesta situação em que ela se encontra. Quando nós entramos aqui para esta sala, viemos da rua, qual foi o primeiro lugar em que entramos? Foi na sala. Não sei se Filipe agora foi na sala. Antes de se entrar na sala, passaram por um espacinho que se chama umbral. Um espacinho muito, neste caso é fininho. Se estivéssemos no Oriente, os umbrais das portas lá são muito largos. E as pessoas até entram com uma certa reverência, deixam os sapatinhos à porta. Aqui no Ocidente nós somos bem mais práticos e é muito fininho. Portanto, quando nós saímos da rua, nós não entramos logo aqui na sala. Passámos por ali, pela ombreira daquela porta. Só que esta palavra umbral, muitas vezes, é confundida com inferno. Porquê? Porque é uma zona de sofrimento, para onde vão aqueles que cometeram erros, normalmente irreparáveis, diz-se, não é? O inferno é para onde vão aqueles que cometeram erros irreparáveis perante Deus. Então mandamos para lá quem merece ser castigado, quem tem que ser punido, e é isso. E é verdade que o inferno tem designações diferentes, mas está em quase todas as religiões. Agora, a palavra umbral em si, e a brincadeira da porta foi para chamar a atenção para isso, não significa inferno. Significa precisamente um local de transição, de um sítio para o outro. É um limiar. Na definição espírita de umbral, nós estamos quer no mundo físico, quer no mundo espiritual. Nós não estamos só no mundo físico, felizmente. Também estamos no mundo espiritual. Nas comunicações mediúnicas há essas relações entre o plano físico e o plano espiritual. Mas quando desencarnamos, não é? A vida do corpo acaba, nós não deixamos de existir, já percebemos isso, mas existe essa ligação entre o plano físico e o plano espiritual, há uma passagem entre eles, mas o que é que acontece de facto? E quem decide o que é que acontece? Depende de quê? De nós. Depende de onde está a nossa mente. Depende muito
e onde a nossa mente está estacionada. Em todos os sentidos, como é que foi a nossa vida? Se a nossa vida foi em todos os sentidos ligada e associada só e interessada apenas no comer, dormir, procriar e amealhar, vai ser traumatizante. Vai ser mesmo muito traumatizante. Porque sair disto para o mundo espiritual é trauma. De tal forma que muitos fingem que isso não acontece. E criam ilusões na sua mente. Só que há um problema aqui, é que criarmos ilusões na nossa mente no plano material, tudo ok. Porque eu tenho outras pessoas à minha volta e elas, à partida, vão me chamar à razão. Se eu começo aqui a divagar muito, alguém me há de chamar à razão, espero eu. Agora, no mundo espiritual, as ilusões que eu crio na minha mente vão se tornar a realidade. E aqui está a ligação com o trabalho que apresentámos há 15 dias. Há um filme. Estava aqui a ver a tradução para português. É Para Além do Horizonte, o título deste filme, com um ator brilhante, Robin Williams, que é extremamente interessante. É quase, eu diria que é um filme espírita, só que como não vem do Brasil, ninguém diz que é um filme espírita, não é? Mas a mensagem está lá. E esta parte do que o pensamento cria, e como o pensamento cria a nossa realidade depois do desencargo, porque aqui é a história do desencargo, uma mãe que perde os 2 filhos pequenos num acidente de viação e depois vai perder também o marido num acidente de viação. Mostra, por exemplo, quando ele entra tem um quadro, imaginem, este quadro não pode ser usado como exemplo, mas tem um quadro na parede e ele entra pelo quadro dentro. Porque na mente dele, ele criou a imagem que viu no quadro. E ele entra lá. Então imaginem, eu agora penso que estou aqui numa floresta, eu penso numa floresta agora e esta sala transforma-se numa floresta imediatamente. No mundo espiritual é assim que acontece. Eu aqui fico a pensar numa floresta e o Sr. Joaquim diz-me: Filipe, acorda, estás a dar palestra. Mas no mundo espiritual, se eu penso numa floresta, a floresta aparece e eu estou lá. Então, segundo o Espiritismo, o umbral é esta região espiritual habitada por quem desencarnou, mas que ainda tem ligações muito intensas com a vida deste plano. Então, se há sofrimento ou não do umbral, só depende de nós. É o conteúdo da nossa mente que vai definir onde é que eu vou estar, com quem vou estar, como é que eu me vou sentir no umbral. Pode ser sofrimento, pode ser adormecimento. Num outro filme, já bem mais conhecido, O Sexto Sentido, há uma personagem que entra na sua casa, uma personagem, ou seja, que tinha desencarnado, ele entra na sua casa, vive a sua vida normal com a esposa e não se apercebe. Ainda mais, e ele estava, lá está, a questão das ilusões da mente, que ele discute com a esposa e a esposa não lhe responde. Ele não tem que estar iludido porque alguma esposa não responde quando o marido começa a mandar vir. Tinha que estar numa grande ilusão, o senhor. Portanto, porquê? Porque ele não se apercebe que desencarnou e continua a sua vida normal lá. Ou seja, ele cria uma realidade alternativa e nós fazemos isso. Portanto, no mundo espiritual, tudo aquilo que nós pensamos, as nossas ideias tornam-se muito nítidas. Então o umbral vai ser diferente de pessoa para pessoa. O meu umbral não vai ser igual ao do Sr. Joaquim, ao da Dona Manuela, ao do Carlos, ao do Pedro, não vai ser igual. E o grau de sofrimento, o nosso grau de sofrimento também não vai ser igual, vai variar de pessoa para pessoa. As leis que eu vou reger também vão depender de pessoa para pessoa. E por isso nós vamos entender, por exemplo, nos transtornos obsessivos, o que vai afetar realmente é o comportamento do paciente. E nós já vamos ver um caso. Mas, entretanto, Leon Diniz, no livro Depois da Morte, vai nos dizer que vimos quanto é penosa, prolongada, cheia de perturbação e angústia a fase do desprendimento corporal para o espírito entregue às más paixões. A ilusão da vida terrena prossegue para ele durante anos. Incapaz de compreender o seu estado e de quebrar os laços que o tolhem, nunca elevando a sua inteligência e o seu sentimento
além do círculo estreito da sua existência. Continua a viver como antes da morte, escravizado aos seus hábitos, às suas inclinações, indignando-se porque os seus companheiros parecem não mais vê-lo nem ouvi-lo. O tal personagem do sexto sentido. Num outro livro, que nos fala muito sobre estas questões, a ação e reação, diz-nos o seguinte: sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo para a colheita da vida e, por isso, não ignorávamos que o ambiente era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva, porque o imenso umbral à saída do campo terrestre vive repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira em plena conexão com a experiência carnal. E continua. Sem qualquer dúvida para nós, que voltámos recentemente da Terra, as províncias infernais, muito mais do que as celestes, são as adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito. Uma vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte dos nossos conhecimentos mais simples nas lides cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que nos transcendem a compreensão. Não sei se dá para entender o que é que este bocadinho deste texto nos diz aqui. É que no nosso nível de evolução não são as paisagens angélicas e celestiais que estão próximas do nosso entendimento. Para nós entendermos leis universais como a lei da ação-reação, da causa e efeito, são as dificuldades, são como que eles chamam ali as províncias infernais, que são adequadas a esse nosso entendimento. Ainda hoje um amigo me dizia, referindo-se a um grupo, a trabalhos e leituras que tinham feito no centro dele, em que se estava a falar de questões das comunicações mais elevadas, e as pessoas estavam-se a sentir contentes, felizes, e teve que vir o dirigente a dizer: meus amigos, estão contentes porquê? Isto não tem nada a ver connosco. Porque este nível de espírito não está no nosso nível. Nós ainda estamos muito longe disto. Mas nós achamos logo que já estamos lá. Porquê que não? Porquê que foi esse aviso? Porque nós estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento. E por isso entendemos, sem qualquer discrepância, os problemas aflitivos que se multiplicam aqui. Neste livro ele vai-nos dizer que a situação do espírito depois da morte resulta então do quê? Dos gostos que ele cultivou da vida terrena, das suas aspirações, do que ele desejava, do que ele almejava alcançar. Há uma história que foi contada por uma médium e oradora brasileira também, de quando fez a visita a uma casa de um casal, que na altura, quando ela fez a visita, já não era casal, porque o senhor já tinha desencarnado. E o senhor já tinha desencarnado há 4 anos quando ela fez a visita a essa casa. E quando ela entrou em casa, aquilo estava, em bom português, uma espelunca. A casa cheia de pó, a senhora muito desarranjada, assim com umas vestes muito andrajosas, o cabelo muito oleoso. E a equipa que se dirigiu a esse lar ficou um pouco assustada. Como é que isto está assim? Tudo... Então a senhora dizia: não, isto está exato. E depois a senhora levou-os ao quarto do casal. E a cama ainda estava por fazer. Ainda eram os mesmos lençóis de há 4 anos, quando o marido tinha desencarnado. Exatamente, nem arrumou os lençóis nem a cobertura. A cama toda desfeita, os chinelos no mesmo lugar, a carteira no mesmo lugar, porque o senhor tinha acordado no domingo, enquanto a senhora preparou o pequeno almoço. O senhor desceu à padaria para ir comprar pão. Só que foi atropelado, desencarnou. E a senhora não mexeu em mais nada na casa. E fechou-se em casa durante esses 4 anos. A altura em que recebe a visita da equipa, desses médios, desses trabalhadores espíritas. Então, o que é que estava a acontecer ali? E desses trabalhadores espíritas era médio com capacidade de visão, com evidência, e visualizou de facto o marido desencarnado. Como é que estava o marido? Desesperado. A querer esganar a esposa.
Eles eram um casal que se davam muito bem, não tinham filhos, viviam um para o outro, mas quando o Senhor desencarna, ele quer esganar a esposa, porque ela não o deixa em paz. Ela passa o tempo todo a pensar no marido. E ele diz, eu vou esganá-la. Ele fazia mesmo os gestos, segundo a média, de querer esganar a esposa para que ela o libertasse, para que ela o deixasse ir. Porquê? Porque o pensamento dela estava preso, ela só pensava no meu marido, e eu quero ir ter com o meu marido, e o que é que aconteceu? Ela não se conformava com aquela morte repentina do marido, a ponto de a casa estar naquele estado. Porquê que um marido que amava tanto a esposa chega àquele estado de desespero, de querer até matar a própria esposa? Ele sabia que tinha desencarnado, sabia que ela ainda estava encarnada, mas estava num desespero tal, numa aflição, numa revolta tal. Porquê? Então a senhora não fez aquilo por amor? Ou de acordo com a ideia de amor que ela tivesse? É aí que o Beabá, digamos assim, do Livro dos Espíritos nos esclarece, quando nos diz que o homem tem um corpo, que tem o espírito, alma ao ser imaterial, e tem um laço que prende a alma ao corpo. E diz-nos também que o espírito é indivisível. Agora peço a vossa atenção, que isto vai parecer assim um bocadinho complicado, mas é mais simples do que vai parecer. O espírito é indivisível, mas manifesta-se em diferentes partes. Temos a mente, temos os pensamentos, temos estado aqui a falar. Nos primeiros tempos, quando ainda na mónada divina, ainda na origem da origem, esses pensamentos nós vamos aprendendo através dos primeiros contactos com a matéria. Ainda não temos pensamento nessa altura. Vai despertar os primeiros rudimentos do pensamento. Vão surgir depois os impulsos inconscientes, à medida que vamos aprendendo em contacto com a matéria. Surgem os primeiros impulsos, uma espécie de relâmpagos em nós. Nós vamos sentindo assim uns choquezitos. E à medida que nos vamos ligando ao mundo de formas, vamos pensar neste tempo que vivemos, ao mundo dos fluidos, à natureza, esses impulsos vão se desenvolvendo mais. E vai aparecer um instinto que nós conhecemos, ainda o temos em nós, e os nossos amigos animais, por exemplo, é aquilo que predomina. E aqui vai aumentar a nossa capacidade de pensar, mas é ainda um pensamento descontínuo. E nós continuamos a contactar com a matéria, a aprender, até que no homem, com uma mente mais ou menos organizada, vamos ser otimistas e dizer que é muito organizada, vai surgir o pensamento contínuo. Aquilo que todos nós somos capazes de fazer hoje. Só que este pensamento vai se ligar a uma estrutura a uma matéria mais subtil. E o pensamento vai se manifestar na forma de ondas, propaga-se por ondas. E essas ondas mentais, que depois geram as tais formas de pensamento, que nós já ouvimos falar aqui, são o produto de nós pensarmos. Ou seja, nós pensamos e todos nós aqui estamos a criar essas formas mentais. Se tivéssemos capacidade de ver, este vazio que nós temos aqui em cima das nossas cabeças estava cheio dessas formas de pensamento. Porquê? Porque essas formas de pensamento resultam de uma fixação da matéria mental na atmosfera psíquica. Vamos pensar que a atmosfera psíquica é este ar, digamos assim, que está acima das nossas cabeças. E essa substância mental, que é de uma ordem superior, que forma a nossa psicosfera, ela está presente em todo o universo. Mas também compõe o campo magnético que nos circunda a nós, espíritos encarnados, mas também o espírito desencarnado. Então, se aquela senhora, que amava muito o marido, muito ligada ao marido, só tem pensamentos sobre o marido, as formas de pensamento que ela gera vão atingir quem? A mim? Não. Vão atingir o marido. E se o amor que ela... o amor não vamos falar nesses termos. O tipo de pensamentos que ela está a ter é um pensamento de desgosto, de tristeza, de desespero, de posse, porque é meu, ele não está aqui comigo. Acaba por ser uma forma de egoísmo, não é? Porque não quer saber do que é que lhe aconteceu.
Ela não quer saber disso, ela só está a sofrer porque ele não está ao lado dela. Então, o que é que isso vai? É como encher um saco muito pesado, muito pesado, muito pesado. E o espírito do marido que quer ir à vida dele, a mulher não deixa. E vai carregando cada vez mais o saco que ele tem que pesar. E é isso que no livro Domínios da Mediunidade se chamam de contaminações fluídicas. Aquilo que a mulher estava a fazer não é só contaminação de vírus e bactérias. Há contaminação de pensamento. É o que esta mulher estava a fazer com o marido. Ou seja, a mente viciada é a pedra no sapato do nosso percurso evolutivo. Porque cria sintonia com energias e fluidos mais densos. E como esta matéria mental vai fluir de espírito, de forma constante do espírito, vão-se formando imagens que vão estar sempre ali a cutucar, a espicaçar o espírito desencarnado, neste caso o marido. E à medida que o pensamento se repete, o sentimento vai se fortalecer e a imagem mental vai se tornando cada vez mais forte. Por isso é que aquela psicosfera naquele lar daquele casal ou daquela esposa era tão carregada. Que tipos de prisões mentais nós temos? Ou seja, o que é que nos contamina em termos de pensamento? Pessoas, situações, coisas. Todos nós conseguimos encontrar exemplos disto. O que é que o centro do espírito, ou o que é que o espiritismo nos fornece como ferramenta para lidar com isso? O que é que ele vai fazer? O esclarecimento, o estudo, aquilo que estamos aqui a fazer, o estudo. O que é que vai fazer? Aquela senhora demorou mais ou menos 1 ano de visitas daqueles trabalhadores espíritas àquele lar, a falar com a senhora, a explicar como é que funcionavam as coisas, que a vida não termina. Demorou mais ou menos 1 ano aqui a desligarem a ficha da senhora ao marido. E no fim, o que é que aconteceu? O reencontro entre o marido e a esposa. Final feliz. A nível mental, a senhora continuava no plano físico, não é? Mas eles mentalmente reencontraram, sobretudo durante o período do sono. Então, como é que a esposa se mantém num equilíbrio para quando vai dormir poder encontrar-se com o marido? Estudo, meditação, renovação, mudança interior, trabalho. Ou seja, desapego daquilo que estava a fechar numa casa cheia de pó e desarrumada. Então o Espiritismo é a verdadeira aplicação dos princípios da moral ensinada por Jesus e é apenas com o objetivo de fazê-la por todos compreendida, a fim de que, por ela, todos progridam mais rapidamente, que Deus permite esta universal manifestação do Espírito. Vim explicar o que vos parecia obscuro e explicar-vos toda a verdade. Vem, como o cristianismo bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação interior pelas consequências mesmas que resultam de cada um dos seus atos, de cada um dos seus pensamentos. Porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma marca em algum lugar. Nenhuma emanação fluídica, boa ou má, nenhum pensamento nosso cai em vão. O mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro de vida, onde tudo se inscreve com uma incrível fidelidade. E a balança da justiça divina, que nos falava o excerto do Evangelho que estamos a estudar, não é senão uma figura a exprimir que cada um dos vossos atos, dos vossos sentimentos, é o peso que carrega a vossa alma e a impede de se elevar, ou o que traz o equilíbrio entre o bem e o mal. Diz-nos Luís de França na Revista Espírita de 1866. O que era o umbral? Falámos há pouco. Então, quando pensamos nas nossas escolhas, que não escolhamos a violência, que escolhamos a paz. O levanta-te e anda que Jesus dizia serve-nos de inspiração para as pequenas mortes do dia-a-dia, para as pequenas ou grandes quedas da nossa vida. E viver em harmonia com Jesus é sentir ele a segredar-nos isto, levanta-te e anda. Com fé e confiança. E por isso é que a reencarnação é um mecanismo de aprendizagem. Como? Imaginem uma empresa com vários departamentos, várias secções.
e nós vamos concorrer a um emprego nessa empresa. Tem várias vagas abertas. Nós temos as nossas qualificações, temos o nosso currículo, vamos concorrer a uma vaga. Então, mas será que eu vou concorrer para... Se só tenho experiência de escrever à máquina, se a única qualificação que eu tenho é escrever à máquina, eu vou concorrer para a vaga de diretor-geral. Posso, mas vou chegar à vaga e a coisa não vai correr bem. Porquê? Porque eu não tenho a preparação para isso. Então, eu vou concorrer para uma vaga cuja qualificação exigida seja escrever à máquina. Que era um caso sério nos dias de hoje, mas pronto. Porque assim eu vou estar descansada, vou ter uma encarnação ou um trabalho descansado, de acordo com a qualificação que eu tenho, e penso, bom, se nesta empresa tem tantas vagas, como é que será o outro departamento? Bom, já que estou estável neste trabalho aqui, vou aproveitar o tempo para estudar uma outra coisa qualquer que me permita concorrer a outra vaga no outro setor da empresa. A reencarnação é a mesma coisa. Às vezes nós pedimos demais e depois chegamos cá, reencarnamos, e se pedimos provas a mais, a coisa pode não correr tão bem. Ou o inverso. Então, é de acordo com a nossa preparação, e aqui está a justiça divina, de acordo com a nossa preparação, é claro que vão haver situações na nossa vida que nos vão permitir um grande crescimento espiritual. Mas se nós soubermos aproveitar isso enquanto aprendizagem, vamos ganhar qualificações para uma outra vaga, numa outra reencarnação. Se nesta reencarnação a minha vida até está a correr bem, está tudo muito sereno, como diz o Divaldo, ainda não comecei a pagar a fatura, tudo bem. Eu aproveito para estudar um pouquinho mais e me preparar para a próxima. Então a reencarnação é sempre um mecanismo de aprendizagem. Por isso é que este trabalho era desencarnação, encarnação e merecer o reencontro com os entes queridos. Certo? Para isso eu não posso pensar no futuro. E por isso é que o título deste trabalho não era só Esperança na Vida Futura. É Esperança na Vida Presente. Porque para eu ser generosa com o futuro, eu tenho que apostar tudo agora, no presente. E fazer agora o que eu tenho que fazer, sem perder tempo. Tenho que me ajudar agora para que o céu me ajude. O arrependimento de haverem perdido tantas horas, desprezado uma existência, o ódio dos interesses miseráveis que os absorveram, tudo isso devora e consome as almas, diz-nos João Diniz. Sofrem na erraticidade até que um pensamento caridoso os toque e luza na sua noite com um ralo de esperança, até que, pelos conselhos de um espírito, rompam, por sua vontade, a rede fluídica que os envolve e decidam-se entrar no melhor caminho. Esta rede fluídica teve que ser rompida de alguma forma naquela esposa que estava agarrada ao marido, há 4 anos. Então como é que eu vou merecer o reencontro? Coisas práticas que eu posso começar a fazer desde já. O reencontro com os entes queridos que desencarnaram. E evitar fazer o mal a outros seres, com as nossas atitudes, qualquer que eles que sejam. Ser coerente e verdadeiro. Ou seja, fazer coincidir pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Ou seja, manter a coerência entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. Lealdade nos relacionamentos. Evitarmos ser assim um bocadinho galinhas, a picar aqui, picar ali, picar ali. Não é? Procurarmos, percebermos o que é que nos serve e sermos leais a isso. Contentamento. Contentar-nos com aquilo que é necessário. O Livro dos Espíritos também nos fala sobre o necessário e o supérfluo. Ou seja, o bom senso. Não ter interesse em acumular coisas inúteis. Porque se não focarmos no ter,
tal como aquela mãe que nos falava ao céu e ao inferno, o meu filho, eu fiz tanto por aquele filho, e agora Deus nem sequer me permite que eu esteja com ele. Esforço e compreensão sobre si mesmo, ou seja, ser mais forte que as nossas fraquezas, que todos as temos, e manter constantemente o foco e a motivação para nos superarmos, em todas as circunstâncias. Resignação não é conformismo. Resignação entre fazer o nosso melhor e entregar a Deus o resto. Só nos compete fazer e ser o nosso melhor. E isso implica compreender que não temos o direito de escolha sobre aquilo que resulta das nossas ações. Fazer isto quando? Isto parece muita coisa, não parece? Como é que nós comemos um prato de sopa quente? Começamos pela beirinha, não é? Por onde é que começamos? Pela beirinha. Escolhemos uma destas 6 coisas, uma só, e dedicamos a ela durante algum tempo. Tendo sempre em atenção que o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida é bem pouca coisa. Imperceptível mesmo, num grande número deles. Como poderá então a humanidade progredir sem a pré-existência e sobrevivência da alma? Porque se o passado nos excita a memória, se o passado, se o ontem nos deu algum conhecimento, algum entendimento, é hoje que nós temos que exercitar a nossa vontade. É essa vontade que nos distancia dos outros animais, que nos distingue dos outros animais. Porque, como nos dizia Rousseau, o homem sábio que vê em todos os infortúnios que lhe acontecem apenas os golpes da necessidade cega, não tem essas agitações insanas. Grita na sua dor, mas sem exaltação, sem cólera. Do mal que o atinge só sente os ataques materiais, e os golpes que recebem podem ferir a sua pessoa, mas nenhum atinge o seu coração. Este é o homem sábio. Por isso é que Paulo de Tarso nos dizia que eu prefiro gloriar nas minhas fraquezas para que habite em mim a força do Cristo. Se repararmos, Jesus não veio ter connosco por nós sermos perfeitos. Ele não abraçou os seus discípulos por eles serem perfeitos. Ele abraçou-os nas suas fraquezas. Não é? Como Paulo dizia, nós transportamos os nossos tesouros em vasos de barro. Então os nossos problemas podem variar de frequência, de tipo, de intensidade, mas eles vão existir. As provas e as expiações também vão existir. A única coisa que pode mudar é os vasos em que eu os vou levar. Ou seja, é a forma como eu os vou acolher, interpretar e usar para aprender. Por isso, para terminar, lembrar também o que Paulo de Tarso diz aos Hebreus. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Porém, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, e antes seja curado. E para que haja finais felizes, como a daquela esposa e daquele marido, mesmo em planos diferentes da vida. Esta foi a bibliografia que nós usamos. Muito obrigada pela vossa atenção. Se houver alguma questão, no final estamos disponíveis. Fazemos então, vamos convidar-vos então para a nossa prece. E levar os nossos pensamentos e unidos no mesmo propósito, agradeçamos ao nosso Senhor Jesus, dizendo-lhe assim: amigo Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos para te agradecer pela oportunidade de estudo, de aprendizagem do teu Evangelho, à luz do Consolador que tu próprio prometeste. Que a aprendizagem possa ficar nas nossas mentes, mas que principalmente se converta em ações vivas no nosso dia-a-dia. Que
possamos, Senhor Jesus, refletir sobre as nossas atitudes, lembrando que não é preciso condenar-nos pelos nossos erros, mas que necessitamos nos corrigir sempre. Fortalece-nos o propósito de continuarmos a nossa caminhada cada vez mais confiantes, na certeza de que nunca estamos sozinhos e que essa certeza se possa traduzir em alegria, perseverança e, sobretudo, amor. Rogamos-te as tuas bênçãos para que possamos ter uma semana tranquila, repleta de ações do bem. E por isso, Jesus, ajuda-nos a ficar contigo sempre. Muito obrigada.